Olá! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos à nossa doutrinária, que continua nesse formato online, mas que nem por isso deixamos de estar juntos espiritualmente nesse momento. Vamos, antes de a gente começar a falar sobre o nosso tema da noite, vamos buscar nos conectar com a espiritualidade, com os trabalhadores lá da nossa querida CEF, ou a União Feirense, como você prefira falar. E eu tenho certeza que todos os trabalhadores, eles estarão nos assistindo nesse momento, das necessidades de cada um. Então, fechemos os nossos olhos e vamos pedir a Jesus que abençoe esse momento, que permita que seja um momento de reflexão e de refrigério para o nosso coração, certo? Que assim seja. Bom, gente, hoje estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 2, que o título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Nossa querida amiga Adriana falou sobre a vida futura. Alex falou na semana passada o ponto de vista. E hoje eu vou falar para vocês sobre a realeza de Jesus. Bom, esse capítulo, ele começa com um diálogo entre Pilatos e Jesus. Naquele momento ali que Jesus foi preso. Então, narra o Evangelho de João da seguinte maneira. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou o rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de te dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, nesse momento, fica claro e evidente, né, que Pilatos não entende por que Jesus está sendo preso ali, porque, afinal, ele não era o rei dos judeus, e ele fala, né, com muita ironia, tu não és o rei dos judeus? E Jesus, na sua humildade, fala assim, eu sou rei, só que o meu reino não é aqui, meu reino não é deste mundo. E aí a gente vai refletir hoje sobre que reino é esse a que Jesus se referia. O que é que a gente precisa fazer para ser parte desse reino? Quais são as características desse reino? Quais são as diretrizes? O que é que significa, né, esse reino que Jesus tanto se referia? Então, se Jesus fosse rei aqui na Terra, todo mundo sabe o que é que ele ia ter, né? Ele ia andar cheio de pompa, ele ia usar lá a coroa, ele ia ter muitas honras exteriores, moeda abundante, poder, autoridade, regalias, ia ter um bocado de súdito, ia ter muito prestígio social, que é tudo isso que os reis terrestres têm. Que é uma situação que acho que todo mundo almejaria ter. A gente pensa que que esse prestígio social, que essa autoridade, que esse poder, que essas regalias nos trariam muita felicidade, não é? Acontece que essa realeza terrestre, ela é puramente passageira. Não é fruto de uma conquista do espírito. É algo que se adquire aqui na Terra, seja no caso, né, da monarquia, através de você nascendo numa família que era composta, ou da realeza, né, uma família da realeza, então você vai lá ganhar.
Mas a gente não precisa ficar preso simplesmente a essa realeza da monarquia. A gente pode também se referir aqui a toda situação onde as pessoas se encontram no poder, certo? Então vamos lá. No livro dos Espíritos, na questão 1018, Allan Kardec pergunta assim: em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E os Espíritos respondem. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado, sempre, né? Ele sempre falava em sentido figurado. Ele sempre usava parábolas para poder fazer aquela gente simples para quem ele falava poder compreender. Eles continuam. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, esse reino que Jesus se referia e que, na época, aqueles que ouviam imaginavam que era um reino mesmo concreto, que ia se estabelecer ali em Jerusalém, né, como a principal sede do reino, e que ia acontecer através de uma imensa revolução. Eles imaginavam, mesmo os apóstolos que estavam ali convivendo com Jesus dia a dia, eles não entendiam que esse reino era figurado, que na verdade esse reino que Jesus se refere é o reino do nosso coração. É conquistado através dos valores espirituais, das virtudes. Então, o que é que compõe a realeza de Jesus? O que é que significava essa realeza? Jesus era rei, é rei, mas ele não era um rei cheio de poder, de dinheiro, de prestígio, não. Jesus era rei porque ele tem, né, superioridade moral, porque ele é a virtude por excelência. Jesus tem todas as virtudes que nós podemos almejar na terra. Então, é uma realeza que é nascida do mérito pessoal. Não é simplesmente alguém chega e lhe dá, tome essa coroa, você é rei. Ou chega e lhe dá um certificado, tome, você agora faz parte da realeza. Não. É algo que nós conquistamos por conta do nosso trabalho íntimo, que é a nossa verdadeira posse. Então, diferente da realeza terrestre, que é passageira, a realeza espiritual ela é eterna, é definitiva. Ela segue conosco para além do sepulcro. Já a realeza terrestre, ela quando a gente morre, ela fica lá. Ou vai ficar de herança para quem vier depois da gente. Às vezes, todos os nossos bens são perdidos, são leiloados. A família até briga por conta deles, esses bens terrenos, né? Mas os bens espirituais que vão nos dar esse título, né, de realeza, eles são do nosso coração, do nosso íntimo, são valores adquiridos através das nossas experiências, dos nossos esforços, dos nossos aprendizados. Acontece que, como fala lá no Livro dos Espíritos, os homens ávidos, porém pelas coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, não estão com Jesus, não estão neste reino. Porque a gente ainda está muito situado aqui na matéria. Nossa mente ainda transita nessas preocupações rotineiras mesmo da vida. É difícil mesmo transcender e buscar além do palpável, além do que se pode verdadeiramente enxergar. Então, essa realeza de Jesus, quando eu li, né, sobre isso, e cada vez mais que eu tenho conhecimento sobre os feitos de Jesus, a sua conduta, eu fico pensando assim, nossa, mas eu queria ser dessa realeza também. Eu queria ser
eu queria fazer parte dessa realeza. Eu queria também ser assim. Eu quero, né? Então eu fico perguntando o que é que precisa? Se já que a gente não pode comprar, né? A gente não pode adquirir ali na prateleira do mercado ou da farmácia, é algo que depende do nosso esforço ser conquistado. Eu fiquei pensando, o que é que eu preciso fazer, então, para fazer parte dessa realeza do Cristo? E aí, o que é que a gente precisa fazer? Seguir as condutas de Jesus. Simples, né? Parece simples. Na verdade, eu acho que é a gente que complica. Mas a gente deve aprender com os ensinamentos do Cristo, né? Acho que o primeiro passo é a gente aprender, é a gente conhecer quem era Jesus, o que é que ele fazia. Porque eu, pelo menos, não tinha esse conhecimento. Sempre, assim, lembrava, na minha infância, né? Lembrava de Jesus no Natal, na Semana Santa, ali no feriado, que não podia comer carne. Me perdoe, viu, gente? Eu, na minha sinceridade. Mas é verdade, eu não sabia quem era Jesus. Não conhecia Jesus, não ouvia, sabia que ele tinha feito os milagres, mas assim, era algo tão surreal para mim que eu não conseguia entender quem ele era, nem conhecer. Então, acho que o princípio é a gente conhecer quem ele era, como ele vivia, o que que ele fazia, o que que ele falava, como ele agia, né? Depois, a gente buscar seguir os seus ensinamentos, porque não basta só conhecer, é preciso praticar, é preciso vivenciar. E esse processo de buscar seguir aquilo que Jesus fazia, como eu falei, é um processo, não é algo que vem puramente da nossa decisão pessoal, não é algo simplesmente que a gente fala, agora eu vou seguir Jesus. E aí, num passe de mágica, a gente tá lá fazendo e agindo como ele agia e fazendo bem e buscando fazer o bem. Não é assim. Porque no nosso íntimo, nós temos ainda as nossas tendências lá do nosso passado espiritual. O nosso passado negro, às vezes, né, que a gente carrega, erramos muito já. Então, nossa tendência, o nosso instinto, ele ainda habita dentro de nós. Então, é preciso esforço diário. É preciso estar atento ao que passa na nossa cabeça, às nossas reações intempestivas. E aí a gente buscando educar, buscando sintonizar. Olha, Jesus fazia isso. Eu não dou conta de fazer, mas será que eu já não estou mais perto do que antes? Aí a gente cai aí no processo do autoaprimoramento, que é o que realmente nós podemos fazer para fazer parte dessa realeza. Quais são as diretrizes dessa realeza? Bom, Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, capítulo 29, ela vai citar algumas. Ela cita a misericórdia, a caridade, a ternura, a compreensão, a solidariedade. Eu acrescentei também aqui duas que a gente não pode esquecer, né? O amor e o perdão. Então, essas diretrizes que são assim palavrinhas mágicas que a gente poderia trazer para a nossa vida. Sabe quando a gente está ensinando para a criança aquelas palavras mágicas? Por favor, obrigado, com licença. E aí, às vezes, a gente precisa colocar ali na parede da sala de aula ou do quarto para ele se recordar, né? Quais são essas palavras mágicas? Talvez a gente precise também fazer isso com a gente mesmo. Anotar essas diretrizes, refletir sobre isso, para que a gente possa, quando a gente se desvia um pouquinho, desvia para cá, desvia para lá, mas a gente lembra, não. A diretriz é essa, o norte é esse, o caminho é esse aqui. É agir com misericórdia, praticar a caridade, é tratar as pessoas com ternura, é ter compreensão, o defeito do outro, as dificuldades que o outro tem, ou as nossas próprias. É agir com solidariedade, é sair, né, do nosso interesse central ali, do nosso umbigo, e pensar também no outro.
é nutrir o amor no nosso coração e praticar o perdão. Compreender que se o outro errou com você, às vezes ele estava num momento difícil, ou às vezes é o que ele podia dar no momento. E a gente compreende, né? E perdoa. É fácil? Ninguém tá falando que é fácil. Aqui é só as diretrizes. A minha função aqui não é dizer que é fácil, mas é possível. Sabe por que é possível? Porque Jesus veio justamente para mostrar pra gente que é possível. Ele veio, encarnou aqui, viveu como homem, comeu como homem, bebeu como homem, agiu como homem, teve as necessidades humanas, e para mostrar pra gente justamente qual é o caminho. Então, meus queridos, no livro Comentários do Evangelho de João, segundo Emmanuel, eu encontrei uma mensagem que o título é No Reino do Coração. E é uma mensagem muito bonita que ele vai se referir a esse reino de Jesus, vai falar que é o reino do nosso coração, como eu citei anteriormente, e tem uma frase assim que ele fala: Não ouvides o reino do coração, se nelas trabalhar pelo reino do Cristo. Então, trabalhar pelo reino do Cristo significa o quê? Significa, primeiro, que o reino do Cristo ainda não está estabelecido na Terra, é claro, né? Todo mundo sabe disso, porque se tivesse estabelecido na Terra, a gente não estava vivendo tantas dificuldades ainda, não é? Mas ele fala assim: se deseja trabalhar por esse reino, ou seja, nós somos construtores deste reino junto com Jesus. Será que Jesus poderia, num passe de mágica, transformar o mundo no seu reino? Até que ele poderia, mas Deus deu pra gente, né, a chance de a gente poder contribuir, de a gente poder descobrir as nossas potências e a gente poder contribuir com Jesus. Então é uma honra, na verdade, a gente poder trabalhar ajudando Jesus a estabelecer o seu reino aqui na Terra. Então, se a gente deseja trabalhar para isso, se a gente deseja, se a nossa decisão, não, eu quero ajudar Jesus, eu quero trabalhar na construção do reino do bem, do reino do amor na Terra. Então, a gente não pode esquecer do nosso reino do coração. Trabalhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas condutas. Trazer cada vez mais as nossas condutas para a nossa consciência, refletir, analisar, pensar na vida. Às vezes a gente esquece, né, que é permitido parar um pouco, pensar na vida. Eu gosto muito de escrever para poder refletir, analisar, boto a data, né? E aí eu penso às vezes, poxa, semana passada eu errei com isso aqui, hoje eu tô errando de novo, né? Será, Medna, que você já não poderia estar agindo certo? Então eu gosto de escrever, é uma técnica, mas trazer essa reflexão sempre para nossa mentalidade, para nossa mente, porque é assim que a gente vai se autoaprimorando, como eu falei lá, o autoaprimoramento, o burilamento íntimo, a reforma íntima, que é um termo que nós espíritas adoramos falar. Então, a gente pode, gente, contribuir com Jesus fazendo isso, cuidando do reino do nosso coração. E aí, Emmanuel, ele vai citar algumas condutas que eu também anotei aqui para a gente poder lembrar, né, das diretrizes. Ele vai falar sobre agir com serenidade e esperança, ajudar a compreender e perdoar, agir no bem, ser ponto de apoio, ter boa vontade. Eu acho que esse ser ponto de apoio é tão importante. Às vezes a gente tem a oportunidade de ser ponto de apoio de alguém e por comodidade ou porque a gente está muito preso nos nossos próprios interesses, a gente não enxerga que às vezes o outro está precisando e que a gente pode ser esse apoio. Então, em outras palavras, no livro Ilumina-te, Joana de Ângeles, ela fala uma mensagem maravilhosa, está no capítulo 2, e o título é Identidade com Jesus.
ela usa um termo assim que eu achei tão lindo, é conduta crística. Ela nos sugere a adotar essa conduta crística, porque é assim que a gente vai conseguir trabalhar o nosso íntimo e o nosso coração. É trabalhando o nosso coração que a gente vai conseguir colaborar com a transformação que Jesus iniciou, e colaborando com Jesus, sendo seu trabalhador, seu servo, que a gente também vai fazer parte dessa realeza. Porque aquele que vive com Jesus, ele já é usufrutuário dos seus ensinamentos. Ele já sente os benefícios de estar em contato com aqueles ensinamentos. E, ao mesmo tempo, é aprendiz, não é? Porque a gente ainda não sabe. A gente precisa aprender com Jesus. Então, conduta crística. E aí, Joana de Ângeles, ela vai falar algumas ações que a gente pode fazer. E, mais uma vez, eu venho falar aqui. Minha função não é falar que é fácil. Mas a gente também não pode ficar repetindo o que é difícil, sabe? Porque senão a gente fica parado no mesmo lugar. E aí a gente não cresce, a gente não amadurece, a gente não vai além de nós mesmos, além das nossas capacidades. Porque sim, é preciso ir além para que a gente possa fazer algo de bom, sabe, gente? Então, ela vai falar: ser irmão dos sofredores, seguir 1000 passos a mais ao lado daquele que lhe solicita a companhia por apenas 1000. Dar o manto a quem necessita somente da capa. Despir-se da ostentação, do orgulho e do egoísmo. Servir ao invés de ser servido. Que é aqui um resumão de tudo que Jesus fez. De tudo que Jesus veio mostrar pra gente que era possível. Tá? Na sua condição de homem. Era possível. Ele que falou. Perdoar 70 vezes 7, né? Dar o manto a quem lhe pede somente a capa, ou seja, dar a mais, fazer um pouquinho mais do que é sua parte, ir além, dar um passo a mais, caminha ao lado daquele que te solicita companhia por apenas 1000, segue 1000 passos a mais. Então, é profundo, e tudo bem, sabe? Se vocês pararem para pensar assim, poxa, mas não dou conta. Já é tão difícil caminhar 1000 ao lado daquele que me solicita. Imagina mais 1000 passos. Mas, gente, essa é a meta. Então, são as diretrizes, né? O norte. É para que a gente lembre para onde a gente está, o nosso rumo, qual que é. E é no esforço diário. Na verdade, é um esforço por segundo. É trazer para a consciência, é estar atento a si mesmo e é se esforçar. É assim que a gente vai conseguindo. Porque se a gente ficar repetindo que é difícil, que Jesus está lá no pedestal e eu estou aqui embaixo, a gente não vai chegar nunca. É preciso ter essa boa vontade, essa resolução íntima de fato querer colaborar com Jesus, querer, e na verdade vale ressaltar que a gente pensando assim em ser colaborador de Jesus, a gente está ajudando a nós mesmos, tá? A gente não está fazendo um favor para Jesus ou para Deus. Eles não precisam, né? Eles estão dando a oportunidade para a gente do serviço. Então é preciso que a gente entenda que na verdade os beneficiários somos nós próprios. Então, como vocês puderam ver, né, a nossa conclusão, assim foi a conclusão que eu cheguei, depois de ler bastante sobre o assunto, é que esse reino que Jesus veio instalar, esse reino que está sobre a sua majestade, ele não vem com aparência exterior. Não vem através de nenhuma conquista externa, de nenhuma posse, de nenhum anel, de nenhuma coroa que você consiga adquirir. Não vem.
ele vem do espírito, porque é uma conquista íntima. E é uma conquista de cada um. Cada um por si só, por si mesmo, precisa trabalhar nessa conquista. Não é algo que eu possa dar para você. É algo que só você pode fazer por você mesmo. E exige mesmo esforço, trabalho e tantas outras virtudes. E aí, o Espiritismo, ele vai nos ajudar a ter essas ferramentas para que a gente possa galgar novos degraus cada vez mais altos nessa conquista íntima. Porque ele vai nos trazer o que Jesus trouxe, mas em outras palavras, né? Mais esclarecido, as ideias mais claras. Vai nos falar sobre a imortalidade da alma, sobre a transitoriedade da jornada humana, ou seja, você está aqui de passagem, essa vida é passageira, você não vai ser rei a vida toda, né? O desapego dos recursos materiais é uma consequência desses aprendizados, né? A partir do momento que a gente entende que, bom, somos espíritos imortais, estamos aqui nessa existência para aprender, para crescer. Os bens materiais, eles passam a ser recursos que facilitam a nossa jornada, mas não o mais importante, sabe? Não deve ser o centro das nossas ambições. E aí a gente se permite ampliar as nossas aspirações no rumo do mestre. E aí fica essa reflexão: quais os tesouros que eu desejo possuir? O que é que realmente fica comigo, fica conosco, para além da morte? São justamente esses valores íntimos, essas virtudes, essas conquistas, né? E aí, só para finalizar mesmo, eu trago para vocês um capítulo do livro de Amélia Rodrigues, que o título é Pelos Caminhos de Jesus, e o capítulo 9, que o título é Candidatos ao Reino. E aí, eu trouxe uma frase de Jesus, mas antes eu quero explicar o contexto. Tiago, que era um apóstolo de Jesus, um dia ele chega lá, no lugar onde eles se reuniam, né, lá na casa de Pedro, e leva três pessoas de grande valor, pessoas de grande fama ali na região. Leva um que ele é muito bom em construção, outro que tem muito dinheiro para oferecer e outro que é militar. E aí, o primeiro que se apresenta para Jesus, ele fala que ele vem de uma família que tem bastante condição e que ele quer dispor ali aquele dinheiro, quer ajudar Jesus nessa revolução. Porque eles pensavam que era uma revolução mesmo, que teria uma batalha para que Jesus se declarasse ali o rei de Jerusalém, enfim. E na verdade não, né? É uma revolução íntima, mas enfim. Eles não puderam compreender que a revolução não era uma revolução propriamente dita. Era uma revolução de ideias que aconteceria ao longo do tempo, não algo imediato. E aí, um dos rapazes que Tiago levou, ele oferece o serviço dele com engenharia. Ele fala que ele é muito bom na engenharia, que ele tem uma equipe muito boa de funcionários, e aí oferece esses funcionários para erguer ali o reino. Mas ele não queria se envolver diretamente, ele queria manter o sigilo e o afastamento por conta dos afazeres que ele tinha, muitos afazeres. O outro vem oferecer o dinheiro, as posses, porque ele era de uma família bem conhecida, que tinha herdado ali durante muitas gerações muito dinheiro. Mas ele queria ter o anonimato, porque ele achava que era muito perigoso se envolver o nome ali
já que ele era famoso, né? Então ele queria oferecer apenas o dinheiro. E o terceiro, que era militar, ele queria oferecer o serviço dele, a ajuda dele, né, a colaboração dele, porque ele pensava que ia acontecer mesmo uma batalha. E só que depois ele queria uma ponta ali, uma participação no governo, né? Então ele achava que ele ia ajudar Jesus a tomar ali o governo de Jerusalém e que depois ele queria também ter a sua participação ali no governo, queria o seu momento de glória, né? E aí Jesus escuta eles todos com atenção, agradece no final e se afasta. E aí Tiago vai lá atrás de Jesus e fala: Mestre, mas eu trouxe as 3 principais personalidades da região que querem ajudar, que querem fazer parte da sua revolução, e o senhor fica aí, não fala nada. E ele não entende, né, como é que Jesus não valoriza. Ele queria que Jesus ficasse feliz, que aquelas pessoas queriam ali colaborar com a revolução dele, com a instalação do seu reino. E aí Jesus vai explicar para Tiago que, na verdade, a revolução ela era íntima. Era uma batalha que cada um deveria exercer dentro de si mesmo. E aí ele fala assim: o meu reino é estruturado com o amor e a renúncia, objetivando a libertação das consciências e dos sentimentos. Programado para a vida eterna, exige dos que se candidatam à sua edificação o sacrifício, a abnegação e o espírito de serviço. E nenhum daqueles que tinham oferecido ali títulos, serviço, dinheiro, eles não queriam se sacrificar ou não pensavam em abnegar de suas posições, sabe? Enquanto que ali os pescadores, eles largaram o que tinham e seguiram Jesus. Então, na verdade, é isso. Para a gente fazer parte dessa realeza de Jesus, ou para a gente poder compreender essa realeza que ele se refere, é preciso ir além, né? É preciso sair do sentido do material e ir para além da interpretação. Então, meus queridos, eu espero que nessa noite de hoje, vocês todos aí, cada um que ouviu, fique com essas reflexões. O que é que realmente é importante na vida? Quais são os tesouros que vocês desejam trabalhar por adquirir? Quais são as ambições, as aspirações? O que é que realmente significa fazer parte da realeza, né? Que realeza é que a gente quer ser? Que a gente quer ser parte? Então, é isso. Vamos agradecer a Deus, né? Fechando os nossos olhos e orando. Agradecer por esse momento. E agradecer a Jesus por ser o farol das nossas vidas. Que Ele esteja conosco hoje e sempre. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e um abraço virtual, né? Que a gente esteja junto em breve. Tchau, tchau!